por que que você volta sempre no mesmo ponto? Já teve aí essa sensação do outro lado? É mais ou menos assim, ó. Tu vai lá, faz as coisas que precisa fazer, se movimenta, toma uma decisão, faz o que precisa fazer e a partir disso começa algo novo, se anima, faz todos os movimentos possíveis e de repente tu cai. De repente bate o desânimo, de repente parece que tá tudo no mesmo lugar de novo. Isso já aconteceu contigo? Sejam muito bem-vindos à Maratona O Conselho, a primeira de 9 lives que a gente vai realizar. Toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, aqui neste perfil do Instagram. Pra gente acelerar resultados, pra gente olhar pra si mesmo, pra gente criar um espaço de estratégia real, com visão sistêmica, com liderança, de verdade e resultados. Eu tô muito feliz e empolgada de estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Ali, Thaís, Nilma, meu querido amigo que está aqui também, Dudu que tá aqui. Sejam todos muito bem-vindos a esta live, que vai aí gerar um movimento muito positivo aqui nesse Instagram. E olha, tô bem empolgada com esse movimento, tá? É um desafio estar aqui também. Mas o que eu vim observando, né? Que existem muitas formas de entregar o meu conhecimento e fazer certos movimentos para que atinjam mais pessoas e a gente consiga ver esse movimento de fato, assim, reverberando em inúmeros lugares. Então eu tomei essa decisão, sentei na minha cadeira do adulto, tomei a decisão e tô aqui hoje para falar com vocês. Então, o que eu quero combinar com vocês antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito? Oi, Dani, bem-vinda! Eu quero combinar com vocês que vocês possam olhar aí para 2 a 3 pessoas que possam se interessar por esse assunto. A Maratona O Conselho é realmente uma maratona que a gente vai olhar para esse espaço com estratégia, para a gente olhar para a visão sistêmica, para a gente olhar para a liderança e o quanto o desenvolvimento desses pontos na nossa vida nos levam para os resultados que a gente deseja obter, tá? E hoje, em especial, a gente vai falar por que a gente volta para o mesmo ponto. Eu acabei de sair de uma mentoria maravilhosa, né? Leitura do livro, na verdade, Os Segredos da Mente Milionária. E a gente estava falando justamente sobre a mente, sobre o quanto aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos gera um estado, gera uma sensação. E essa sensação geram as ações, os comportamentos e as atitudes que a gente tem. Então, essa noite ela não é construída só por mim, pela minha fala, pelo meu conhecimento, ela é construída por todos nós. Então, sejam muito bem-vindos. Para vocês que já estão aqui comigo na maratona, eu quero convidar todos vocês, além de vocês convidarem 2 a 3 pessoas para estarem aqui conosco no ao vivo, convida aquele amigo que é empreendedor, que quer fazer transição de carreira, convida aquela pessoa que tu acha massa e que tu quer que veja assim, ó, voando daqui pra frente. Convida, porque esse é espaço pra ele. Além disso, eu acredito muito no poder do comprometimento. E nós, seres humanos, de fato, precisamos nos comprometer com algumas coisas. E quando a gente se compromete publicamente, é ainda melhor. Então, bora definir juntos aqui. Cada um vai definir o seu, né? Qual é o seu objetivo aqui hoje, participando da maratona? Não é só dessa live, porque tem mais um ponto, né, galera? Eu decidi fazer maratona. E sabe qual é a maior dificuldade? A gente vai perdendo os guerreiros no meio do caminho. Bem-vindo, João! A gente vai perdendo os guerreiros no meio do caminho, né? Porque é difícil o ser humano, às vezes, manter constância. Sempre tem uma outra prioridade. Sempre tem uma outra coisa para fazer. Então, isso vai dificultando com que a gente mantenha essa ambiência. Então, eu quero convidar todo mundo que tá aqui
para me dizer qual é o objetivo. Pode ser em uma palavra, não precisa abrir uma frase, tá? Mas qual é o teu objetivo estando aqui agora? Nessa maratona. Olha, eu tô aqui nessa maratona com esse objetivo. Porque quem não tem uma intenção por trás, tá perdendo tempo. Tempo que podia estar com a família, tempo que podia estar fazendo uma baita janta aí pra quem tu ama. Tempo de estar olhando... Ah, o Lucas não vale, né, Dudu? Não vale, não vale. Mentira, seja bem-vindo, Lucas. Podia estar assistindo teu Netflix, né, mas tu tá aqui. Então, qual é o teu objetivo participando da maratona? O teu objetivo pessoal, profissional. O que talvez tá aí na tua frente, nesse exato momento, e que tá talvez te gerando algum estado, tá sendo um desafio, tá sendo uma trava, ou olha, eu já tô com alguma trava de crescimento aqui. Não é mais uma trava de tô estagnado, não. Eu já tô querendo crescer, eu já entendi algumas coisas sobre mim, enfim. A partir disso, traça o teu objetivo. Qual é o teu objetivo participando da maratona? Porque eu quero saber. Pode ser em uma palavra, pode ser em uma pequena frase, aí vocês que mandam. Mas o mais importante é tu se comprometer, é tu escolher fazer diferente, decidir a partir desse lugar do adulto, porque esse lugar do adulto, da decisão, é o que vai gerar o restante do movimento. Bem-vinda, Meg, bem-vinda, Val. A gente está definindo aqui agora qual é o objetivo de cada um de nós ao participar dessa maratona. Eu tenho um objetivo muito claro, que é compartilhar o meu conhecimento e gerar uma ambiência bastante transformadora. E quando a gente tem um porquê claro, uma grande amiga minha, e hoje me dá a honra de ser minha cliente também, me mandou um reel sobre isso hoje. Quando a gente tem um porquê claro, e esse porquê, esse propósito, ele tá muito atrelado sobre pessoas, independente do que tu faça hoje na tua vida, é a conexão genuína, é o humano. Quando esse porquê ele vem na frente, o como e os meios, eles vão se apresentando, basta a gente estar disposto a seguir. Mas a gente tende, pessoal, a colocar limitadores o tempo todo. Então, a nossa mente, ela é um terreno fértil para certos tipos de pensamento que são pensamentos limitadores. Mas esses pensamentos, eles não vêm do nada. Eles têm uma origem. E essa origem, ela vem das nossas programações. Programações essas que são programações daquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, concluiu na nossa infância, também nas escolas que a gente frequentou, na profissão que a gente escolheu. E isso vai formando um modelo mental, uma forma como a gente olha, pensa a vida. E também a gente tem programações que são herdadas, tá? Herdadas do nosso sistema familiar. Às vezes a gente nem sabe que tem. Mas a gente tem. E aí influencia na forma como a gente vê o mundo, por consequência, na forma como a gente se comporta. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: o resultado que tu tá vivendo hoje na tua vida, ele é fruto de como tu vem agindo e se comportando. Esse agir e o teu comportamento, ele tem uma origem. E essa origem vem desses pensamentos e dessas programações. E aí, muitas vezes, é muito comum o ser humano já adulto viver um certo ciclo que é o seguinte: eu me entusiasmo com algo, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, e até agora só a Thaís Corajosa deixou seu objetivo aqui, tá? Eu quero ouvir vocês. Por favor. Qual é o teu objetivo participando dessa maratona? Quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo,
eu me entusiasmo por esse algo. Eu me movimento, eu vou atrás, eu fico realmente entusiasmada. É um ciclo que o ser humano vive. E eu até vou buscar aqui um gráfico que eu me lembrei agora, que eu acho que é importante trazer para vocês. Vamos ver se eu consigo encontrar. E eu faço todo o meu movimento. Eu realmente acredito que, nossa, eu vou atrás, eu vou conseguir, deve vir todo aquele aporte de motivação, sabe, que nos deixa lá no alto. Mas de repente eu caio. De repente vem a rotina, de repente algo acontece fora do esperado e eu volto ao lugar o qual eu estava. Quem aqui já passou por isso? Fala pra mim. Quem aqui já viveu aquele momento de alta expectativa? Bem-vinda, doutora Dayana, bem-vinda Cá, bem-vinda Ari. Bem-vinda Isa. Quem aqui já passou por aquele momento de que tomou uma decisão, às vezes fez um investimento altíssimo em algo e agora vai? Foguete não tem ré. E aí o teu foguete dá uma baita de uma ré. E aí tu entra num ciclo bastante desanimador, um ciclo que às vezes te frustra. Quem aqui já passou por isso em algum momento? Eu confesso pra vocês que eu já passei por isso, inúmeras vezes. E aí, quando isso acontece, isso volta, faz com que a gente volte pro mesmo lugar. Aquele lugar da desesperança, da frustração e tudo mais. Mas afinal, por que a gente vive esse ciclo? O que tá acontecendo aqui? E aí tu te esforça e não dá certo. Aí tu acha que tu é fraco, ou tu acha que tu é preguiçoso. E aí tu entra num esforço excessivo. Olha aí, Tainá, obrigada, Tainá, né? Muito obrigada por ter trazido o exemplo da academia, porque é o exemplo mais fácil, eu acho, que a gente tem. Eu vou, agora vai! E de repente eu volto. E de repente eu entro numa espécie de procrastinação e tudo mais. Esse é um ciclo repetitivo e por vezes invisível se a gente não dá nome para ele. E ele fica dominando a tua vida num nível que tu não consegue entender. E tudo isso tem uma explicação. E toda vez que a gente traz uma explicação, não é pra gente usar bengala, tá? Quem me conhece sabe que eu... Gente, assim, ó, a bengala é um negócio que me deixa nervoso. Sabe a justificativa que tu fica usando? Não é sobre isso. Mas essa explicação, ela vem pra, literalmente, né, pra explicar pra gente. Oi, Aline, bem-vinda. Ela vem pra explicar pra gente que mecanismo é esse. Quando eu dou nome pra esse mecanismo, eu consigo não ser mais refém dele. Bora falar sobre isso? Por que a gente volta sempre pro mesmo lugar? E aí, eu falando aqui com vocês, eu me lembrei, tá? Da curva de Bandura, que é algo bem legal. A gente pode fazer um momento, talvez no Zoom, talvez no Meet, para aprofundar sobre ela, porque eu consigo compartilhar ela com vocês. Mas que fala o que acontece muitas vezes com as nossas expectativas de desempenho com relação às decisões que a gente toma. E que é bem importante a gente ter a consciência dessa curva de Bandura, porque a gente muitas vezes entra nesse processo de frustração, porque a gente não consegue algo, porque isso faz parte do nosso ciclo de aprendizagem natural. Só que o nosso lindo e maravilhoso órgão chamado cérebro, que é uma das coisas lindas que Deus criou nesse corpinho maravilhoso,
ele tem uma forma de funcionar bastante limitada em alguns aspectos. Ou não vamos chamar de limitada, vamos chamar que ele tem a sua própria forma de funcionar. E ele vai buscar, gente, economizar energia. Ele vai buscar te levar para aquilo que ele já conhece. Oi, Ju, bem-vinda! E nessa busca de economia por energia, tudo aquilo que é novo, que a gente desconhece, nós vamos despender uma energia maior do nosso cérebro, porque nós precisamos aprender sobre. E aqui, muitas vezes, é onde nasce a procrastinação. Aqui, muitas vezes, é onde a gente se frustra. Por quê? Vamos voltar ao exemplo maravilhoso da Tainá da academia, né? A gente reconhece que nós temos um problema ali, né? Um desafio ali, vamos dizer assim. E aí a gente vai buscar a nossa academia, então. Eu quero melhorar meu corpo, quero emagrecer, quero gerar massa magra, e cada um tem seu objetivo, né? Mas normalmente está relacionado à estética num primeiro pulo, né? Outros já estão relacionados à longevidade. Então eu crio uma alta expectativa e tudo mais. Mas eu chego na academia e aí eu vejo que eu vou ter que ser constante, que não vai ser como um botão mágico, que eu preciso aprender certas coisas, e aí eu entro nessa curva de aprendizado. Então, aquela expectativa que eu tinha, que eu ia botar meu foguete aqui, que ele ia subir, o gráfico de Bandura nos mostra que nós temos esse pico, e aí nós vamos ter uma queda. Por que que isso acontece? Porque a gente começa não reconhecendo que nós temos uma incompetência ou algumas incompetências, tá? Nós somos incompetentes e inconscientes. A gente já entendeu às vezes que tem uma dor, mas a gente não sabe que a gente ainda tem incompetências. Então, quando eu coloco na ação, seja qual for teu objetivo, tá? Eu tô com os objetivos de vocês tudo aqui, ó. Tomar meu lugar de força, romper ciclos, sair da onde eu estou no momento. Só que daí eu chego na minha incompetência inconsciente. E nesse momento, aquele foguetinho, gente, que tava subindo, ele faz assim, ó. Vai lá pra baixo. Porque é a minha curva de aprendizado, que vai ser grande. Eu vou lidar com situações novas. Eu não tenho as competências necessárias para isso. E aí, o que acontece com o meu desempenho? Ele cai. Por que que ele cai? Porque eu começo a errar. Eu começo a testar. E aí eu vou me frustrando. Mas quem se frustra é a minha criança, tá? Minha criança emocional se frustra, porque ela é que cria a expectativa. E aí eu começo a errar, daí começa a ficar lento, daí o resultado não vem. E aí eu tô buscando por uma dopamina imediata. Não vem a tal dopamina, gente. Vem eita atrás de eita. E aí o que acontece nesse processo, gente? Eu vou ter uma necessidade de desenvolver novas competências, e isso vai envolver constância, vai envolver repetição. Às vezes eu já tenho um sistema ali de vida que vai ser impactado por conta disso. Mas é nesse momento da incompetência consciente, ou seja, eu já tomei consciência da minha incompetência, tá? Eu saí do incompetente inconsciente, que é o foguetinho subindo, e agora vai, e eu caio na minha incompetência consciente. E quer saber uma pitadinha a mais que a gente coloca aí? O tal do ego se ofende. Porque imagina eu saber que eu sou incompetente em algo. Imagina eu ter que voltar 10 casas aqui e perguntar para vocês como é que eu faço tal coisa. E o processo de aprendizado para este cérebro lindo e maravilhoso, eu vou gastar uma energia que eu vou preferir fazer o quê, gente? Procrastinar. Porque eu não sei como fazer.
E ainda que alguém às vezes me dê o passo a passo, no ato de fazer eu vou errar, eu vou testar. Então é esse momento, gente, que as coisas não vão como a gente esperava, especialmente como a nossa criança esperava, a nossa criança emocional esperava, que a gente precisa se munir da ambiência correta. Por que vocês acham que eu criei a maratona? É porque eu tô afim de ficar aqui 3 vezes na semana? Não. Mas é porque eu sei que no momento em que a gente se une e a gente se dá as mãos, é muito mais fácil. No momento que a gente cria uma ambiência próspera, que é o que a gente estava falando no encontro da mesa, né? Galera que estava na mesa e que tá aqui, a gente fez hoje a leitura dos segredos da mente milionária, né? Quando eu crio essa mentalidade, que ela é uma mentalidade próspera, que ela vai envolver o quê, gente? Ser pró-solução. Buscar solução dos meus problemas, não aliados para os meus problemas. Entender que é sobre e não sobre ou. Né? Eu posso ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa profissional. Mas quando a gente se depara com a incompetência consciente, é o momento que o teu desempenho vai cair e é ali que tu vai desistir. E é ali que tu precisa estar com um mentor, é ali que tu precisa estar na ambiência certa. Porque normalmente o mentor ou quem lidera dessas ambiências já passaram por isso. Então eles vão te acolher, eles vão te levar junto. Sem te deixar na mediocridade, tá, gente? Não é ali. Por isso que precisa ter esse olhar sobre a criança emocional e sobre o ego. Então, a tua queda de desempenho não é porque tu é incapaz, não é porque tu é procrastinador, não é porque tu não é esforçado o suficiente, até porque a gente tende a elevar o nosso nível de esforço nesse momento, mas não é o esforço que vai fazer a virada de chave. Não é o esforço que vai te trazer a alavanca. Mas é compreender que tu tá passando por um período de incompetência, que agora tu sabe dessa tua incompetência, que o teu desempenho vai cair. E que é ali que tu precisa ser sustentado. É ali que às vezes sozinho não vai. Pra quem aí virou uma chave com relação a isso, eu quero saber quem tá aí do outro lado. Bora! Fez sentido até agora? Não fez? Me manda. Só quando a gente passa por esse vale da incompetência consciente é que a gente consegue fazer a virada e aí a gente volta a subir, tá, gente? Não é só queda nessa vida, né? A gente volta a subir e adquire competência consciente, ou seja, eu desenvolvo as novas capacidades, eu sei que eu sei. E aí a gente vai chegar em qual estágio? O competente consciente. Quem aqui já aprendeu a dirigir? Quando a gente começa a dirigir e a gente já tem a carteira, né? Já conseguiu tirar a carteira. No início, quem é assim? A gente escolhe onde vai estacionar o carro, né? A gente escolhe onde vai estacionar, porque tem que ser onde tem garagem, ou na frente ou atrás, para não dificultar a baliza. E a gente faz o caminho antes de sair de casa. Então ali eu já adquiri algumas competências, né? Eu já sei dirigir, mas eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô naquela fase ali que eu recém caí, tô começando a subir. Até o ponto que tu pega o carro e quando tu vê, tu tá no lugar. Ali eu já sou competente inconsciente, aquela competência já tá incorporada em mim e eu já domino. E ali eu entro numa certa fase de estabilidade até eu dar o pulo pro próximo nível. E aí, quais são as distrações pessoais, que são ciclos invisíveis que a gente também tem que estar ligado, tá? Adorei a Karina, estaciona, depois é bem isso aí. Às vezes era mais fácil ir a pé, né? Mas pra gente dizer, olha que baita sacada, Karina, muito obrigada. Karina colocou, né, aproveitando o exemplo do carro, às vezes era mais fácil ir a pé.
Veja como o nosso cérebro ele vai querer o quê? O mais fácil. E aí a gente não desenvolve a competência. Obrigada, Karina, por esse exemplo, foi sensacional. Essa é a materialização do que eu quero falar com vocês quando eu falo que o cérebro ele vai optar pelo mais fácil. E é onde a gente recua e é onde a gente não desenvolve. Pegaram? Ó, a Thaís desistiu de dirigir. Bora lá, Thaís. Bora lá. Que eu puder te ajudar vai ser um prazer. É claro, se é um objetivo teu dirigir, né? Se isso traz facilidade pra tua vida. Então, o que acontece? Tem alguns ciclos invisíveis que acontecem, além de eu ter explicado pra vocês aqui o gráfico de Bandura, tá? Porque ele traz claramente pra gente o que acontece no nosso processo. Então, a gente dá ré no nosso foguete, a gente volta pro mesmo lugar. Ou a gente volta porque a gente desiste, porque o nosso cérebro quer o mais fácil, tá? A gente vai lá no momento da incompetência consciente. Eu descubro que eu sou incompetente, eu vejo a trabalheira que dá, eu não tenho desempenho adequado, meu tempo fica mais lento e eu desisto, tá? Agora, quais são os ciclos invisíveis que nos distraem nesse momento da queda? Que é importante a gente deixar aqui, ó, o insight no ar e bem claro pra gente, tá? Primeiro, é a nossa gestão de prioridades. A gente tá sempre aonde? Na esfera da urgência. Eu tô sempre fazendo o quê? Apagando incêndio. Qual é o problema disso, tá? O apagar incêndio, ele tem um ganho secundário, tá? Normalmente eu sou vista, eu sou querida, eu sou importante para as pessoas e tudo mais. Só que o urgente, ele consome todo o nosso tempo, toda a nossa energia e nos tira do foco estratégico, nos tira da inteligência. E quanto mais no urgente eu tô, mais urgências eu gero. Porque aquilo que é importante, que teria tempo para se resolver, por exemplo, eu não resolvo até que se torne urgente, porque eu tô sempre apagando incêndio. E isso gera um ciclo de distração. Ou seja, imagina nós lá, descobrir que eu sou incompetente e inconsciente, né? Então eu tenho que me desenvolver, vou precisar de força, de consistência, de ambiência correta. E aí, meu povo, eu tô cheia de urgência para resolver. Vocês acham que eu vou querer gastar energia aprendendo uma nova competência? O que vocês acham que o nosso cérebro vai fazer? A urgência, ela vai parecer muito mais atrativa. Até porque eu tenho o que na urgência? Ganho secundário. Captaram essa visão? Eu tenho ganho secundário. E aí o meu esforço para isso, ele se torna compensatório. Se eu tenho ganhos secundários ali. Mas aí, aproveitando o objetivo da Bruna, que ela trouxe aqui de romper os ciclos e tudo mais, eu não consigo romper esse ciclo. Porque se torna muito mais atrativo eu estar aonde eu estou. Captaram essa mensagem? Para quem aí fez sentido? Manda para eu saber. Adoro ver os coraçõezinhos subindo, mas manda aí, fez sentido pra mim, manda que estágio que tu tá, eu gosto de saber onde é que vocês estão. O que mais que esse ciclo invisível da urgência ele gera pra gente, tá? Enquanto vocês vão fazendo seus comentários, tô de olho. É o seguinte, gente, a gente se para de olhar para aquilo que é importante e em que sentido, né? Quando eu tiver tempo, eu olho para isso. Quando eu tiver um tempo, eu assisto a live. Sendo que tu já podia estar com a live ligada aí, um sonzinho, fazendo as tuas coisas, depois tu reassiste, sabe? Quando eu tiver tempo, eu paro. Quando eu tirar férias, eu paro pra tirar a carteira de motorista, né, Thaís? Que daí eu tenho tempo. Mas aí, se tu não planeja, não sei se a Paula ainda tá aqui, mas a Paula é maravilhosa no planejamento financeiro. Se eu não planejo,
Se eu não coloco na minha rota de ação, não vai ter. Não vai acontecer. Porque o urgente vai sempre dominar. Então, esse mês eu não fiz o meu faturamento X que eu precisava para entrar na mentoria tal. Tu nunca vai entrar na mentoria tal. Esqueça. Número 1, porque não é uma prioridade. Número 2, porque as urgências vão te consumindo aí muito bem, como a Thaís colocou aqui. Acontece outra coisa nesse meio tempo. Aí a Paula tá aqui para confirmar, o planejamento é tudo. Então é possível ter uma vida financeira. Basta tu buscar a Paula. Porque ela vai te ensinar a planejar. E enquanto a gente não planeja, a gente planeja em falhar. E se eu já demonstrei aqui para vocês no gráfico de Bandura o que acontece com a nossa incompetência consciente, quando ela se torna consciente e a gente vai ter essa queda de desempenho, o meu principal ponto é acolher essa criança emocional que tá ali e deixar com que o adulto assuma, para que o adulto se planeje, para que o adulto se organize, para que o adulto saiba que precisa fazer aquilo que precisa ser feito, ainda quando o desempenho não está adequado, ainda quando o resultado não está vindo. Porque esse ciclo invisível da urgência, ele também vai te consumir, não vai deixar com que tu olhe para o que é importante. Oi, Michi, seja muito bem-vinda, quanto tempo. E aí, qual é a grande chave de hoje, né? Aí a gente fica com 1001 ideias na cabeça para completar, né? Quer fazer tudo de uma vez só. Começa a reconhecer quais são os nossos gargalos, quais são as nossas dores. Mas existe uma pergunta que é a alavanca para todas as outras, gente. E que a Bruna falou aqui sobre foco. E essa pergunta, ela nos leva para o foco, tá? É essa pergunta que depois que a gente nomeia o ciclo, vai permitir com que a gente consiga entender o nosso ponto de virada. Pare de querer fazer 1001 coisas, porque imagina, se eu já não tenho as competências, tá? Que é natural do ciclo de aprendizagem, não é um erro, tá? É natural. Mas se eu já não tenho as competências necessárias, aí eu vou me encher de coisas. Onde é que eu vou parar? Que é uma briga que às vezes eu tenho, uma briga no bom sentido, né? Com os mentorados, que a gente conversa muito a respeito. Porque eu tenho que fazer marketing. Porque eu tenho que usar inteligência artificial. Sim, eu concordo. Mas enquanto tu não resolve o ponto da restrição do teu negócio, que às vezes começa no produto, às vezes começa na venda, que são os pilares iniciais, tu vai amplificar algo colocando marketing, colocando tecnologia, que é uma bagunça e que não vai te trazer resultado, e aí tu te frustra de novo. Então, a pergunta é, eu anotei a pergunta aqui para deixar isso bem claro para vocês. Qual é o ponto, qual é a alavanca, qual é a ação que, se eu movimentar, somente ela movimenta todo o resto? Então vamos lá, tem gente com o objetivo aqui de romper ciclos, de assumir o lugar de força, de sair da onde está. Qual é a alavanca que tu pode fazer saindo desta live, que é uma única ação, mas que movimenta todo o resto? Vou pegar o exemplo da Thaís, tá? Thaís, não vou abrir o teu exemplo, até porque eu não sei ele a fundo, mas só pra gente exemplificar. Muito bem, eu quero sair da onde eu estou. Isso pode ser o quê, gente? Pode ser uma mudança, pode ser uma mudança de cidade. A gente já teve a Márcia aqui nas lives, que numa delas ela falou sobre a mudança de cidade, por exemplo. Muito bem, qual é a única coisa que eu vou fazer com relação a esta mudança? Que se eu fizer isto, além de estar no meu controle, porque tem coisas que não vão estar no meu controle, além disso, ela vai movimentar todas as outras. Então, daqui a pouco, digamos que seja uma mudança de casa, bom, eu vou procurar um corretor e vou falar exatamente o que eu preciso. Opa, eu não sei nem o que eu preciso ainda.
Eu não sei se eu quero casa, se eu quero apartamento, quantos dormitórios, se eu quero um condomínio, se eu quero não sei aonde. Eu tenho um passo antes, né? Eu preciso saber exatamente o que eu quero. Então, será que não é clareza que tu tá precisando para depois agir? Se eu já tenho clareza, então qual é o primeiro passo que eu vou dar? Vamos lá, a Bruna falou, eu quero romper ciclos. O que desse ciclo tu não quer mais? Tu precisa ter isso claro. Porque toda vez que tu dá de cara com algo semelhante, tu vai ter que aprender a fazer a curva. Enquanto tu não sabe, tu vai ser dominado por isso. Está fazendo sentido, pessoal? Quem tá aí do outro lado? Já pegue papel e caneta aí e bora exercitar, tá? Qual é a tua restrição? Qual é o teu problema? Qual é o teu único gargalo que, se resolvido, ajuda e resolve todos os outros? Escreve aí no papel. Não é o mais urgente, tá? Eu não tô falando do mais urgente, eu tô falando do que é central e o que vai mudar todo o resto. Vocês têm amanhã, terça-feira e quarta antes da live para olhar para isso e tomar uma ação. Sabendo que estar nessa maratona vai facilitar com que vocês rompam esses desafios, porque a incompetência vai bater. E é normal. Por consequência, o teu desempenho vai cair. E aí tu precisa estar no lugar certo para, nesse momento, gente, ser levantado. Então tem que se despir um pouco do teu ego, tem que aprender a acolher a tua criança emocional todos os dias, porque é ela que se frustra, é ela que quer a coisa para ontem. Mas isso é só para quem não quer ficar no lugar em que está hoje. Se tu quer permanecer onde tu tá, se tu quer ficar fazendo mais do mesmo, nem precisa olhar para isso, tá? Combinado? Quem aqui quer sair da onde está? Quem aqui quer chegar ao final dessas 9 lives e cumprir com seu objetivo? Sem idealismos, tá, gente? Sem utopia. Porque a gente sabe que vão surgir muitas incompetências que nessas próximas 3 semanas talvez elas não vão ser plenamente resolvidas. Mas tu vai estar no movimento certo. Tu vai estar no movimento que não é qualquer movimento, é o movimento que te leva a. Está claro isso para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer abrir para algum desafio para que eu possa ajudar? Nós temos tempo ainda para isso. Eu tô aqui para te ajudar. Quem aqui entendeu por que cai? Fez sentido? Ari, Bruna, Thaís, entenderam por que vocês caem? Quando vocês caem? E por que o ciclo se repete? Por que dá a sensação que a gente tá enxugando gelo quando na verdade a gente está sim enxugando gelo? Ficou claro do lado daí? Quem aqui vai se comprometer em estar quarta-feira ao vivo e a cores? Quem aqui decidiu que vai sair dessa maratona melhor do que entrou? Essa é a minha intenção por trás dessa maratona, gente. Não pensem que é para qualquer outra coisa, senão para isso. É porque eu entendi o que acontece quando a incompetência se torna consciente e todas as resistências, ó, o Clube do Livro do mês que vem. Quando todas as resistências vêm à tona. E que aí a gente precisa criar um sistema inteligente para romper isso. Ana, querida, que bom.
Então, meus queridos, pacto firmado. Eu vou deixar disponível a gravação da live no Instagram e no YouTube. No Instagram só vai ficar o período da maratona, que é para que mais pessoas possam assistir. Então, se aquele teu amigo, aquela tua amiga não veio, não sei se a Tainá tá aí ainda, né? Aquela pessoa que quer começar a academia e não consegue, mas especialmente aquela pessoa que quer realizar mais, que quer se sentir próspera, que quer viver uma vida que faça mais sentido realmente. Que não quer mais se deixar levar por esse ciclo de sempre retornar no mesmo lugar. Vai ficar disponível para essa pessoa assistir, para ela definir o objetivo dela na maratona. E quem tá com papel e caneta aí, ó, qual é o meu objetivo na maratona? E o primeiro exercício de hoje. Qual é o único problema? Qual é o único desafio? Qual é o único gargalo? Qual é a única restrição que, se eu resolver ela, vai movimentar todas as outras? Vocês já descobriram isso, gente? Esse é o exercício da live 1. E eu conto com vocês que estão aqui no ao vivo, eu conto com vocês que estão na reprise e chegaram até o final para colocarem nos comentários dessa live o seu compromisso, o seu objetivo e o exercício 1 feito. Agora eu quero saber, a gente já tá quase 1 hora aqui juntos, eu quero saber se o preço da tua hora tá pago com o que a gente falou aqui. Tá claro por que tu volta pro mesmo lugar? Tá claro que tem um único problema para ser resolvido, que vai movimentar todos os outros? Tá claro aonde tu pode chegar uma vez que tu resolve esse problema? Quais são os ganhos secundários que estão te impedindo de tomar essa decisão? Porque se tu chegar no próximo nível, quem é que vence contigo? Mas se tu permanecer aquele lugar que tu tá desejando pertencer e que tu tá com medo de sair, como que tu pode acalmar a tua criança diante disso e tomar a tua decisão no lugar do adulto? E acalmar também esse ego que vai ficar frenético com as tuas incompetências pro próximo nível. Se você pediu o próximo nível, lembra, as incompetências serão jogadas na sua face. E aí a gente precisa estar aqui firme e forte, segunda, quarta e sexta, para fazer diferente. Eu quero ver gente lá no dia 24, acho que é de abril, saindo diferente do que entrou. E eu quero ver mais pessoas acessando essa live, então não deixa de mandar para aquela pessoa que tu conhece. Não deixa. Porque a gente conversou sobre isso hoje no Clube do Livro, né? Às vezes é nossa arrogância que não permite com que o outro decida se ele quer participar ou não. Ficou claro, galera? Eu tô empolgadíssima aqui. Já faço o convite para nossa live 2, tá? A nossa live 2 é porque a gente ainda é o operador do nosso próprio negócio e não o empresário. A gente vai adentrar literalmente, entender o que nós precisamos fazer para assumir esse protagonismo. Porque quando a gente é bom demais naquilo que a gente faz, sabe o que a gente se torna? O principal gargalo do nosso negócio. E a gente acha isso bonito. Mas é porque tem o quê? Ganho secundário. E a gente vai falar um pouquinho mais na próxima live, que não é sobre esforço, não é sobre trabalhar mais, mas é sobre trabalhar inteligente e sobre assumir um papel que tu nunca quis assumir de verdade. E a gente vai mergulhar nisso sim, e tu vai começar a te reposicionar a partir da próxima live. Hoje tu entendeu por que tu está onde tu está e por que tu ama voltar para esse lugar. Porque se tu volta é porque tu ama voltar para esse lugar. Doa quem doer, a gente precisa falar sobre isso. Agora que tu entendeu a tua incompetência consciente, o movimento que causa no teu desempenho,
e que é possível sair, mas que precisa dar colinho para essa criança emocional, acalmar esse ego doido do jeito que ele vai ficar, eu te convido para assumir esse novo papel. E na live 2 a gente vai assumir esse novo papel. Quem vai estar comigo na live 2, quarta-feira, 19h30, coloca eu aqui. E pra quem é que tá pago, gente? Pra ninguém tá pago, não. Pra Ana acho que tá pago, pra Bruna acho que tá pago, tá? Tô mais tranquila. Mas conta aí pra mim. Quem tá pago? E por favor, se alguém tem uma pergunta, fique à vontade. Tô disponível pra responder. A hora é agora. Perguntas? Todos tranquilos? Boa, Ana, obrigada, tá pago. É sobre isso. Pago e investido, então logo vai dar lucro, né, João? Bora, valeu. É isso, gente. Tem que render. Boa, Thaís. Perguntas? Se não, vejo vocês na quarta. A gente vai falar sobre esse papel, sobre esse lugar. Olha aí, Ari, vamos assumir esse lugar na quarta-feira. Vamos entender a armadilha de ser bom demais naquilo que a gente faz para romper isso. E sair da onde a gente quer estar, né, Thaís? Da onde a gente não quer estar mais. Romper esses ciclos. Ó, uma pergunta da Ana, ó. Como parar de voltar? Soltar a ilusão do ganho secundário. Ganho secundário não é ilusão, Ana. Ganho secundário, ele é real. Para quem o vive. A grande questão é que o ganho secundário, ele nos coloca nessa jaula invisível, né? Porque a gente fica ali afagando, exaltando um ego, quando a gente tem ganho secundário, e acalmando a dor de uma criança. Então, para parar de voltar, chamar o adulto para liderar essa situação, entender que nós vamos nos ser incompetentes e que isso traz queda no nosso desempenho. Então, precisa do adulto para sair dessa necessidade de ganho imediato e aprender a ganhar, né? Aprender a desfrutar do caminho. Estar no ambiente correto, tá? Então, participar dessa maratona, por exemplo, estar em mentorias, estar em ambientes que no momento que haja a queda, tu tenha para quem levar. Mas isso vai precisar fazer um trabalho com o ego, tá? O ego não vai admitir. Então, precisa desse olhar clínico para sair. Porque senão a gente volta, porque o ganho, entre aspas, é maior voltando. O nosso cérebro vai digerir melhor, ele vai procrastinar ali, ele vai economizar energia. E a gente vai ficar confortável. Então, o primeiro ponto é sim tomar uma decisão de que eu não vou mais voltar. E aí estar no ambiente certo para sustentar essa decisão. Porque senão o ganho secundário ele vai ser sempre maior. Eu vou ter a desculpa que eu preciso. Eu não dei certo ali mesmo. Não era pra mim. Eu não sei porque eu sempre volto pro mesmo lugar. Deixa eu ser a vítima da minha própria realidade aqui. Eu não sei, isso acontece comigo. Deve ter algo externo me parando. Quando, na verdade, existem sim ciclos invisíveis ali atuando, mas às vezes eu não tô fazendo o que precisa ser feito. E a gente precisa cuidar a postura da vítima, se vocês me permitem adicionar esse assunto, e me desculpem se talvez não pareça tão óbvio, mas é um assunto que tá vindo muito em alta pra mim, nesse atual momento, e eu tenho visto que a maior falha, ela está quando a gente deixa essa vítima emocional ali
tomar conta e a gente nem percebe, porque o diálogo da vítima, ele parece tão convincente que a gente se acostuma com ele. Então é o lugar onde eu tenho justificativa para tudo, onde nada dá certo para mim, mas eu não estou atenta que o resultado que eu estou obtendo no agora, ele é fruto de uma construção de pelo menos o que eu fiz nos últimos 3 meses, que veio de comportamentos, ações e atitudes que eu tive, baseado no estado que eu tinha, naquilo que eu estava sentindo, e que tem origem na minha mente, nas minhas programações. Porque é muito mais fácil eu colocar um responsável externo do que eu entender que eu sou protagonista nesse fator. Isso é uma forma de ganho secundário também. Além de que, às vezes, eu apagando incêndio, eu sou útil, eu sou amada, eu sou vista. E isso é tudo que a minha criança emocional quer. Só que isso me mantém sempre no mesmo lugar. E aí eu realmente acredito que todos nós temos uma missão, né? E que a missão vem na frente. Sempre. Enquanto eu tô preocupada com os meus ganhos secundários, o lugar que eu tenho palco, o lugar que eu sou vista, que eu sou amada, que eu sou útil, que eu sou maravilhosa, que eu sou boa o suficiente, eu tô preocupada em olhar única e exclusivamente para satisfazer o meu ego e eu esqueço da minha missão. Missão que foi confiada a mim, a mais ninguém, que só eu posso realizar. Através do meu negócio, através da minha profissão, através da minha família, através das pessoas que eu impacto. Então, a vítima, ela não deixa a gente assumir esse lugar de responsabilidade. E a gente precisa dar voz para ela, escutar ela e ver que é ela que tá falando. Porque aí não gera dúvidas. Um insight de hoje em uma palavra. Qual é o insight que tu tá levando desse momento? Do porquê que tu volta ao mesmo ciclo sempre? Em uma palavra, qual é o teu insight de hoje? Manda pra mim. Para que a gente possa, na live 2, assumir esse lugar. Esse lugar de força, esse lugar que é necessário e é requerido. E que lá estão as nossas incompetências, hein, galera? Não vamos para expectativa infantil. Então, em uma palavra, qual é o insight de hoje? Pra gente encerrar nossa live. Enquanto vocês colocam o insight de vocês, a maratona, o conselho, ela vai acontecer até o dia 24 de abril. São 3 encontros na semana, ao vivo, online, aqui no Instagram. O intuito da maratona é para abrir o meu conhecimento e abrir a minha agenda de uma forma diferente. E especialmente também para a gente criar uma ambiência que de fato propicie a mudança, né? Uma ambiência que não faça com que a gente volte sempre ao mesmo ponto, mas que a gente consiga avançar. Que a gente consiga viver esse estado próspero, que é um E e não um OU. E que a gente possa realmente construir um espaço para nós mesmos, para os nossos negócios, para a nossa carreira, que tenha estratégia, que tenha visão sistêmica, que tenha liderança de verdade. Liderança, em primeiro lugar, da própria vida. Liderança de ação, liderança nas finanças, liderança na saúde do corpo. Porque se tu tá aqui agora, é porque algo em ti sabe que precisa mudar. Existe um desejo e eu vou te ajudar na decisão. E a gente vai junto, o que torna o processo muito mais inteligente.
não difícil, não cheio de esforço. Porque quem tá no esforço, queridos, também tem ganho secundário. Fica a dica. Olha aí os insights, ó, ganho secundário leva a estagnação, a repetição. Para afagar um ego, né, Bruno? A necessidade de pertencer e da afetividade, muito bom, Thaís. E a Ana trouxe a palavra da noite, né, decisão. Hoje é uma live sobre decisão. Vítimas não decidem, tá, gente? Porque decisão implica ação e responsabilidade. E é daqui que a gente vai avançar para o próximo passo. Eu sou imensamente grata à presença de vocês que está no ao vivo. Mari, querida, bem-vinda. Obrigada, galera do ao vivo. Obrigada a quem vai assistir a gravação que eu vou deixar disponível até o final da maratona aqui no Instagram. Mas não se sabotem, se podem vir ao vivo, venham no ao vivo, tá? Não caiam nessa mentirinha. E juntos vamos construir uma maratona que eu quero chegar. Isa, querida, que bom que tu tá aqui ainda. Gratidão. Vamos chegar juntos no final da maratona com o objetivo em movimento e com os primeiros resultados. Eu realmente acredito que isso é possível. Não só acredito, como vou levar vocês a construir isso ao longo das 9 lives. Vocês precisam decidir e confiar. Decisão, habilidade do nosso masculino. Confiar o nosso feminino em ação. Vejo vocês quarta-feira, hein? Um beijo enorme, uma noite abençoada para quem tá no ao vivo, bons insights e bom movimento. Lembra da ação de hoje. Qual é a única ação, o único problema, a única restrição que se tu resolver no hoje, agora, ela vai movimentar todas as outras. Essa é a tua tarefa até quarta-feira. Beijo, fui, até, galera!